Bem-vindos ao Diálogos com a Juventude. Hoje eu vou começar a retomar os nossos conceitos lá do início, né? Toda essa gama imensa aí de temas para a gente pensar, dialogar com a juventude sobre que sociedade eles querem, né? Que sociedade queremos. E dentro desses temas todos, nós vamos conversar alguma coisa sobre preconceito. Uma primeira parte, uma introdução só, para não ser muito longo, é um tema bastante complexo, então eu vou fazer uma introdução dentro daquela situação, dentro daquela pergunta que eu fiz no início, estrutural ou estruturante. Então, a questão do preconceito, a gente tem que já iniciar deixando uma coisa muito clara. As pessoas são preconceituosas. Não tem uma pessoa ser racista, uma pessoa ser homofóbica, ou qualquer um dos mais de 20 preconceitos que nós temos por aí. As pessoas, quando expressam um determinado tipo de preconceito, elas estão mostrando uma única coisa, que elas têm todos os preconceitos dentro de si. As pessoas são preconceituosas. Alguns elas conseguem expressar de forma mais efusiva ou se manifestam mais com relação a algum tipo de preconceito, mais comumente um racismo, uma homofobia. Mas, na verdade, as pessoas, quando são preconceituosas, elas têm todos os preconceitos dentro de si. Alguns de forma mais sutil, às vezes imperceptível, que elas até não se dão conta que estão expressando, mas elas têm todos esses preconceitos dentro de si. E isso é uma coisa muito importante. Não é nenhuma novidade que eu estou falando, mas é importante para aquilo que a gente quer pontuar em relação à pergunta que eu fiz no início. Estrutural ou estruturante? Preconceito é algo estrutural ou é algo estruturante? Muita gente escuta falar na sociedade que o racismo é estrutural no Brasil. Se a gente colocar no Google a palavra estruturante, as primeiras 30 páginas só vão falar de sites que fazem menção ao racismo ser estrutural. Mas qual é a diferença entre estrutural e estruturante? E é só sobre essa pergunta que eu vou deixar colocada hoje. Há uma diferença muito sutil entre estrutural e estruturante. E ela é muito importante quando nós falamos de preconceito, porque ela vai ser determinante das ações e de como a juventude quer uma sociedade, para não ser a sociedade, a geração do futuro, que ações ela vai poder tomar para poder construir essa sociedade. Partindo do princípio de que uma pessoa é preconceituosa e que traz dentro de si todos os preconceitos existentes, podemos citar aí o capacitismo, agora está surgindo aí uma discussão a respeito da questão do nanismo, a partir desse último filme aí lançado pela Netflix. Enfim, quando a gente começa a entender a sutil diferença entre estrutura ou ser estrutural ou estruturante, nós vamos começar a compreender que tipo de ações devem ser tomadas e quando elas devem ser tomadas. Ambos são importantes. Estrutural e estruturante são importantes, mas devem ser vistos de forma separadas em momentos separados para gerarem ações diferentes. Então hoje eu simplesmente vou deixar para pesquisa, digamos assim, para debate, para diálogo entre a juventude e adultos, qual é essa sutil diferença entre estrutural e estruturante e por que ela é tão importante quando nós falamos de preconceito associado a esse conceito. Uma pessoa é preconceituosa e ponto. Traz dentro de si todos os preconceitos. Deixem comentários, conversem, e na semana que vem eu continuo com a parte 2 a respeito desse assunto. Tchau!